para você que está sempre conectado com a gente na TV Ambiental. Como de costume, o Conexões Criativas traz muita reflexão, além de educação, inovação, meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa e empreendedorismo. Nessa semana eu vou falar do poder da arquitetura, de uma plataforma para consultoria a empresas e da impossibilidade do aperto de mão. Conectar-se com a criatividade nesse momento de pandemia pelo coronavírus é um caminho para a abstração. É difícil controlar o que se sente, mas é possível desfocar dos problemas. Como? Com arte. Famoso no mundo inteiro pelos estudos do ócio relacionado à criatividade e ao tempo livre, o sociólogo italiano Domenico De Masi, que já esteve confinado e agora vivencia o relaxamento dos procedimentos para a prevenção da Covid-19, afirma que a cultura é a nossa salvação no confinamento. Restritos a espaços muitas vezes pequenos que refletem os nossos hábitos recentes de estarmos mais fora do que dentro, hoje acabamos aprisionados. Podemos, no espaço físico, muitas vezes exíguo, aproveitar para expandir a imaginação por meio da leitura, da escuta musical, da dança, da contemplação. Eu aprecio muito a liberdade de ir e vir e essa impossibilidade de sair de casa com frequência tem me angustiado muito. Então eu recorri à imaginação, retomei um hábito antigo de escrita de ficção. E eu concluí o meu primeiro livro infantil em plena pandemia, A Casa de Tijolinho à Vista, sobre a memória de infância de uma casa onde eu nasci e vivi até os 20 anos de idade. O livro A Casa de Tijolinho à Vista será lançado pela editora Muqueca Editorial. A obra traz as minhas memórias de infância e para contar essa história comigo, convidei uma arquiteta super sensível, a Luana Canal. Conversamos pelo Zoom e iniciamos um passeio pelo meu passado. Ivana, quando você me chamou para fazer o conto da Casinha de Tijolinho à Vista, eu fiquei por um tempo assim reticente. Eu acho que inclusive você sentiu isso e falou, mas você tá feliz mesmo? Porque, gente, foi algo que, apesar de fazer parte do dia a dia, era algo inusitado. Era um conto de uma história que tem uma memória infantil de uma casa que você viveu. Então, eu fiz, a gente fez, ficou ótimo, mas aconteceu uma coisa, logo depois que eu terminei de fazer, eu comecei a refletir sobre isso. E essa reflexão, ela veio talvez depois, talvez eu tinha que ter feito para ela vir, mas a reflexão ela foi nesse sentido de que da memória da criança que existe dentro de mim, que existe dentro da Ivana e que existe dentro de todos nós. E que essa criança, às vezes, ela fica perdida dentro da gente. E a gente simplesmente não acha ela. Mas essa criança que a gente tem dentro da gente é aquele ser que, para ele, tudo é novo, tudo pode ser feito, refeito, tudo pode ser inédito, que tá tudo bem você nunca ter feito um conto, tá tudo bem você nunca ter ilustrado um conto. E se abra para isso. Então, nessa reflexão, eu descobri que a criança que tinha dentro de mim estava reticente de fazer algo que era novo. E quantas vezes a gente não acha ela, a criança? Porque, na verdade, a casa de tijolinho à vista não é o tijolo. Não é uma casa que ela nunca vai ficar pronta, como a gente. E aí eu comecei a pensar nesse sentido, sabe? Do quanto que é importante a gente trazer essas memórias, a gente resgatar essa criança, a gente permitir que a gente olhe para a vida por uma janela, igual uma criança, e falar assim, o que de novo a vida vai me trazer agora? Eu tô aberta para isso. Nessa pandemia, você tem uma história bacana de uma família que precisava mudar essa energia dentro de casa e que envolve uma criança, né, e uma porta mexerica. Me explica essa história. A história da porta mexerica. Então, foi uma família muito querida que nos procurou.
é uma mãe e uma filha, e elas queriam fazer algo que tinha a seguinte premissa: fácil, simples e acessível, mas que marcasse uma transformação. Uma transformação porque elas estavam encerrando um ciclo e começando outro. E aí a gente fez o projeto, e uma das formas que a gente tem com mais facilidade de transformar um espaço de forma acessível é através das cores. E aí a gente levou um pouco de cor para essa família, para vários espaços da casa, inclusive para a porta. E a porta foi pintada na cor mexerica, que é laranja, que não é uma cor tão comum, mas tinha um porquê. Só que uma semana depois que tudo foi pintado, ela entrou em contato com a gente e falou bem assim: olha, eu preciso compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu e eu não sei como responder. E o condomínio do prédio falou assim que estava muito incomodado com a cor da porta e pediu para mudar a porta, inclusive repintá-la de uma outra cor. Só que no condomínio, antes da gente pintar, a gente olhou, não tinha problema pintar a porta. Inclusive o vizinho tem uma porta amarela. Aí a gente foi e buscou entender o porquê disso. E ela falou que era porque o laranja estava incomodando muito as pessoas. E é normal, as pessoas se incomodam com coisas que elas não estão acostumadas. E aí a gente foi e fez uma carta, explicou para o prédio, teve que expor um pouco a situação e falar sobre a transformação da vida delas. No budismo, o laranja também é a cor da transformação e da coragem. E como o ciclo que encerra e que inicia é um ciclo de transformação e de coragem para a vida delas, a gente queria que todas as vezes que ela passasse por aquele portal da casa de entrada, da porta de entrada, isso viesse, essa sensação química que a tinta produz no nosso corpo. E o que aconteceu, que eu fiquei mais impressionada, foi que com essa carta, com uma conversa tão de coração mesmo, mas explicando conceitos técnicos, todos os vizinhos, inclusive a síndica, não só entenderam, como se conectaram com ela e passaram, ao invés de criticar, de apoiar a porta mexerica. Por isso que virou a história da porta mexerica, que a gente espera contar brevemente, né? Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Cult Boutique. Arte e estilo para você criar a sua própria moda. Aberto em dias pares.